Boa noite, juventude! Nós estamos dando início a mais um culto livre acesso e o nosso coração está grato ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntinhos, mesmo que online, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Salmo 13, verso 5. Olha o que diz lá. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Você pode dizer isso? Eu, porém, confio em teu amor. E nós vamos declarar através de canção o quanto nós confiamos nesse amor. Porque Ele é esse lugar seguro, o qual você e eu podemos descansar. Aleluia.
Escolha descansar no amor do Senhor. Você pode cantar mais uma vez, porque nesse braço você e eu estamos seguros. Nesse braço você e eu podemos descansar, descansar. Então diga assim: em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia! Nós podemos descansar nos braços do Senhor Jesus. Braços esses que nunca se fecharam, mas continuam abertos para receber a mim e a você. Que Deus abençoe sua vida. Vamos agora para o Lagoinha News. Aleluia! Olá pessoal, a graça e a paz. Hoje nós estamos com o Lagoinha News em um formato bem diferente. Com o intuito de informá-los a respeito do surto do coronavírus, nós trouxemos o Pedro Vilar, que é biólogo, formado em mestre da ciência da saúde pela Santa Casa. E então, Pedro, eu queria saber de você a respeito da higienização da população. Qual a importância disso? A higienização ela é muito importante, visto que isso reduz o coronavírus, é um vírus respiratório, e o processo de lavagem das mãos ela é muito importante, até mais importante que o uso do álcool. As pessoas ficaram um pouco preocupadas com esse uso do álcool, né? Saíram comprando todos os estoques. Como estamos vivendo em um momento de quarentena, a própria lavagem das mãos de forma correta já reduz significativamente a infecção pelo coronavírus. A gente pode deixar o álcool guardado para uma situação de emergência, onde você não tem como lavar as mãos, e aí você pode utilizar o álcool em gel, o álcool 70%, tem que ser nessa porcentagem, 70%. Então, esse álcool que as pessoas têm comprado no supermercado, que é 56%, ele é utilizado para limpeza, mas ele não tem nenhum poder para matar o vírus, ele não consegue matar o vírus, né? O vírus ele tem uma capinha de gordura, e o álcool resseca essa capa, e aí ele se rompe e morre por causa disso. A própria lavagem das mãos ela já vai fazer esse trabalho. E em relação ao domicílio, na parte doméstica, não tem necessidade de utilizar o álcool para limpar a superfície. Pode utilizar outros desinfetantes, né? O cloro, o lisoforme, pinho-sol, que são desinfetantes que têm essa capacidade também de neutralizar esses tipos de vírus. E isso também ajuda, né, para as pessoas que não têm, às vezes, condições de comprar o álcool ou que não encontram o álcool no supermercado, porque o estoque está em baixa. E falando das pessoas infectadas, Pedro, muitas dúvidas surgem. Uma delas foi: alguém que já foi infectado por esse vírus pode contraí-lo pela segunda vez? Então, quem foi infectado pelo Covid-19, que é essa nova cepa do coronavírus, ele não vai ser infectado novamente por esse mesmo vírus, né? A gente tem na cabeça da gente que a gente gripa várias vezes, a gripe é um vírus, só que a gente gripa com vírus diferentes, com cepas diferentes desse vírus. O mesmo vírus não tem a capacidade de infectar novamente. Por quê? Porque nós criamos um processo que é chamado de memória imunológica. Então, nós temos uma memória, células do nosso sistema imunológico, que vão ter efeito
contra uma nova infecção com esse vírus. Então, nós vamos ter produção de anticorpos, células trabalhando, e aí a gente não se infecta novamente. O que as pessoas ficaram um pouco preocupadas, né, espalharam alguns vídeos, inclusive, sobre o coronavírus já é um vírus existente, é um vírus que infecta até cachorros, né? Sim, é um vírus existente, mas essa nova cepa, o Covid-19, ela surgiu tem poucos meses. Então, é um vírus novo, mas de uma família que já existe há algum tempo. E por falar em animais, Pedro, surgiu também muitas fake news dizendo que os animais poderiam passar esse vírus. Isso de fato procede? Sim, uma das suspeitas na China é que a infecção primária veio do morcego. Isso procede, nós temos essa capacidade de pegar vírus de alguns animais. A gente tem que entender que é um vírus mutante. Geralmente, esses animais eles não desenvolvem a doença, eles são chamados vetores, né? Igual a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o Aedes aegypti, que ele é um vetor do vírus da dengue. Ele não desenvolve dengue, quem desenvolve dengue é a gente. Ele vai transmitir o vírus. Então, eles acreditam que uma das espécies que transmitiram esse vírus para a espécie humana foi, né, o morcego. Na China, eles costumam se alimentar de iguarias e eles se alimentam também de morcego. E essa infecção pode ter sido proveniente disso. Não é algo novo, por isso que é importante a gente se atentar a uma literatura científica, a algo correto, e não acreditar em fake news, os vídeos que as pessoas espalham. Por quê? Porque um artigo científico publicado em 2007, falando sobre o risco do consumo de morcegos na China e a possível infecção com corona, ou seja, foi lançado em 2007, já tem muitos anos, e foi negligenciado, as pessoas não deram muita atenção. E aí, hoje, nós estamos colhendo os frutos disso. Por isso que é importante a gente se alimentar de informações que realmente são verdadeiras e não ficar escutando qualquer coisa que a gente tem aí pela internet. E os animais domésticos, eles têm um poder de transmitir também esse vírus ou de contraí-lo? Não, os animais que nós temos em domicílio, não. Cachorro, gato, aves, não. Eles não vão ser possíveis vetores, né, transmitir essa infecção para a gente. O máximo que pode acontecer é um animal que está andando na rua e aí o vírus está em alguma superfície, ele tocar e carregar esse vírus para dentro do domicílio. Sim, por isso que nós estamos numa quarentena, para ficar em casa mesmo, recluso nos lares e sair somente se necessário. Né? Precisou fazer uma compra, aí uma pessoa só vai, se direciona até o supermercado, de preferência com máscara, blusas, né, de manga comprida, calça jeans, sapato fechado, vai, faz as compras, volta para dentro de casa, limpa todos, aí sim pode utilizar o álcool 70 para limpar os alimentos, né? Então comprou um saco de arroz, limpa com álcool 70, tira essa roupa, lava com sabão normal, igual a gente costuma fazer, né? O próprio processo de lavagem já tem capacidade de matar o vírus, e toma um banho, que também é importante, porque se o vírus cair em alguma outra superfície da pele, nesse momento você vai, né, ele vai ser limpado, né, vai ser levado pela água. O que é importante frisar também é não ficar tocando, né, as regiões de mucosa. Quais regiões são essas? Boca, nariz, os olhos, que são locais por onde o vírus ele pode penetrar e infectar, né, nos infectar. Então, vai se direcionar até o supermercado, usa a mão não dominante. Então, se você é destro, usa a mão esquerda, se você é canhoto, usa a mão direita, porque a gente tem a tendência de colocar a mão dominante no rosto, nos olhos, na boca. Quando você usa a mão não dominante, dificilmente você põe ela. Isso também diminui a propagação do vírus. E andando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, também nos bairros, a gente vê muitas pessoas usando máscaras. Necessariamente, quais pessoas devem usar a máscara? São as que estão contaminadas ou com suspeitas, ou quem não quer ser contaminado? Então, o uso de máscara por pessoas que não querem ser contaminadas, ou seja, pessoas que são saudáveis e estão com medo de pegar o vírus, ele pode ser indicado em algumas circunstâncias, mas a máscara, essa máscara que a gente tem, descartável, ela protege muito mais de um possível espalhar da infecção do que de você contrair. Então, vamos supor, eu estou contaminado. Eu vou usar a máscara porque isso vai proteger as pessoas que estão ao redor. Muito mais do que se eu não estou contaminado e uso máscara para me proteger de uma possível infecção. Então, quem está com suspeita de infecção, ela vai ter que se resguardar, vai ter que usar máscara. E a gente usa também, nós que não estamos infectados, para proteger. Mas não, a eficácia da proteção não é a mesma. A proteção é muito maior para quem está infectado e a máscara vai permitir com que a infecção não se espalhe. E o interessante também, Pedro, que eu gostaria de saber de você, que já é formado na área e tem um conhecimento, é sobre os malefícios das fake news que temos visto em grupos de família, em grupos de igreja e também em conversas privadas do WhatsApp.
Então, pessoal, agora eu gostaria de chamar a atenção, essa pergunta é muito pertinente. Nós já passamos por vários problemas no nosso país com essas notícias que são espalhadas, essas fake news. Isso não traz nenhum benefício, isso só traz malefício. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. E eu não preciso aqui pregar e falar para vocês quem é o pai da mentira. Então, se é fake news, é mentira, não provém de Deus, não é algo que precisa ser espalhado. A fake news ela atrapalha muito, visto que agora os estudos estão sendo feitos com um medicamento para o tratamento do coronavírus. Esse medicamento ele já existe, ele já é utilizado para tratar lúpus e portadores de malária, e eles estão evidenciando, né, através de experimentos científicos, que ele tem um possível efeito nas células infectadas, mas ainda é um estudo que não tem uma literatura publicada, né, algo certo, ainda estão sendo feitos testes, e as pessoas já estão espalhando essa notícia, e os estoques desses medicamentos já estão sendo requisitados nas drogarias. Isso não ajuda, isso só atrapalha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que se uma das pessoas que faz o uso constante, regular desse medicamento necessitar, ela não vai ter esse medicamento disponível porque as pessoas foram lá e compraram. Segundo, se as pessoas começarem a tomar essa medicação por conta própria, a gente precisa entender que nós estamos falando de um vírus, esse vírus ele é mutante, só no Brasil ele já sofreu duas mutações. Só que a gente ainda não sabe como ele vai se comportar num clima tropical como o nosso. Ele pode ter uma virulência baixa, ou seja, ele vai se espalhar de forma mais tranquila, ou ele pode ter uma alta virulência, se espalhar com muita facilidade. Nós vamos ver isso com o passar desses próximos dias. E se a gente começa a tomar uma medicação de forma indevida, isso pode causar uma nova mutação no vírus, uma resistência à medicação. E aí as pessoas vão espalhar um vírus que já é resistente à medicação. Então isso não é bom. A gente não, nesse momento, nós não vamos agir de forma precipitada. Nós vamos filtrar essas informações. Existem plataformas importantíssimas, por exemplo, o Google Scholar, onde nós temos acesso a artigos científicos que são publicados. Lá você pode tirar suas dúvidas, muito mais que jogar no Google ou num grupo do WhatsApp. Então, viu uma notícia alarmista, não espalha. Procura saber primeiro, procura saber se realmente é verdade, para depois você passar isso para frente, porque isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo atingidas por isso, né, por essas notícias mentirosas. Né? Além disso, tem uma outra fake news sendo espalhada sobre o uso de água morna com sal, que o vírus vai ficar parado aqui na garganta. Se a pessoa faz gargarejo com água e sal, água morna, ela vai matar o vírus. Isso é mentira, isso não existe, tá? Isso é fake news. Eu sei que tem muitos profissionais se intitulando médicos, cientistas, pesquisadores, falando isso, mas se você procurar bem, você vai ver que essas pessoas não são nem formadas, são pessoas que se dizem ser para espalhar essas mentiras, e isso atrapalha. Por quê? Porque se uma pessoa está infectada e ela acha que fazendo isso vai curar, ela acha que está curada, ela vai fazer o quê? Ela vai sair de casa, ela vai conversar com as pessoas, ela vai espalhar essa infecção. Então, o momento agora não é de espalhar fake news, é o momento realmente de respeitar a quarentena, né? Não é o momento de sair para passear, é o momento de ficar em casa, recluso. Aproveite esse momento com a família, aproveite esse momento para buscar o Senhor, e gaste tempo com isso, porque se a gente gasta tempo com isso, a gente não vai gastar tempo espalhando fake news. E, Pedro, para finalizarmos essa entrevista, eu gostaria de saber de você quais são as pessoas, de fato, que são mais sensíveis a esse vírus, que podem trazer a mortalidade delas, e também o porquê dessas pessoas serem tão frágeis para esse vírus. Então, existem alguns grupos de risco, os principais são os idosos, né, acima de 60 anos, portadores de algumas doenças, por exemplo, portadores de patologias cardíacas, diabetes, problemas pulmonares. Essas pessoas elas são mais sensíveis porque o vírus ele usa como substrato principalmente o pulmão. Né? Então, ele é um vírus que infecta o tecido pulmonar e no intestino. Por isso que um dos sintomas principais é essa falta de ar e a diarreia. Com o passar da idade, né, os órgãos eles envelhecem junto com a gente, então, por isso, o pulmão ele já não tem mais a mesma eficiência no trabalho do que de um jovem, por isso que o quadro é mais grave nessas pessoas, e as pessoas que são portadoras dessas outras patologias, elas já têm uma doença de base, a gente chama isso de doença de base, que pode propiciar uma piora no quadro de infecção pelo coronavírus. Além disso, pessoas que estão em tratamento para câncer, pessoas que são soropositivas, né, portadoras de HIV, que são pessoas que têm um sistema imunológico comprometido,
não é uma regra, né, mas pode ter o sistema imunológico comprometido, e por isso a infecção pode ser muito pior. Só que nós precisamos entender, que eu vou repetir essa informação, o vírus está agora, pela primeira vez, num ambiente tropical. A gente não sabe como isso vai se comportar. O vírus matou mais pessoas idosas, mas ele também matou pessoas jovens. E se não matou pessoas jovens, essas pessoas jovens elas foram vetores de contaminação para essas pessoas idosas. Por isso que a gente precisa se cuidar. A gente não sabe como ele vai se comportar. Né? A gente pode dar de exemplo a Itália, que não respeitou a quarentena, as pessoas acharam que era uma férias, foram para a praia, foram se divertir, e foram quase 3.000 mortes. A Itália é um país muito pequeno, né? Menor do que o estado de Minas Gerais. E já foram quase 3.000 mortes, várias pessoas com problemas, várias pessoas contaminadas. Isso trouxe um problema muito grave para o sistema de saúde do país. E nós não estamos, mesmo estando num país continental, um país muito grande, com vários hospitais, mas a gente não está preparado para que essas pessoas tenham esses quadros mais severos, todos de uma vez só. Por isso eu reitero o respeitar a quarentena. Respeitem a quarentena, porque isso vai salvar a população brasileira. Se a gente não respeitar a quarentena, nós vamos colher o fruto disso, e não é bom. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter nos dado um pouco do seu conhecimento para ajudar. Eu que agradeço. Essa população que talvez desconheça algumas coisas e aderem a algumas fake news, isso só atrapalha. Para você que está nos assistindo nas redes sociais, não deixe de nos seguir, de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo, para poder aprender um pouco mais sobre esse vírus que tem sido tão assustador para a população brasileira. Que Deus te abençoe e até a próxima. E fique agora com o nosso sermão. Olá, juventude, boa noite, a paz do Senhor. Vamos ao nosso culto livre acesso, dessa vez aqui pelas redes sociais. Nós somos uma igreja tecnológica e nós não vamos perder a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho e a Palavra de Deus. Amém? Abram suas Bíblias comigo, por favor, em Provérbios 9, no capítulo 10. Livro de Provérbios 9, versículo 10. A palavra diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. E se você se tornará sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Feche seus olhos junto comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos tido, ó Deus, de estarmos nesse momento, ó Pai, em casa, em família, e mesmo assim, Senhor, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Que nessa noite o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos ensine, que Teu Espírito Santo possa nos guiar e possa nos doutrinar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós cremos, Senhor, mesmo em meio ao caos, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E que mesmo perante, ó Deus, a crises, a doenças e as circunstâncias ruins, nós sabemos que o Teu amor não falha, que o Teu amor nos alcança, que não há nada que pode nos separar do Teu amor e que isso só faz a igreja do Senhor ser mais forte, porque o Seu amor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a palavra de hoje é sobre o temor a Deus. Nós vamos falar um pouquinho, entender sobre o que é o temor ao Senhor, né? E a palavra diz que o conhecimento do santo resulta em discernimento e diz que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Isso é muito sério, porque nós buscamos hoje no nosso mundo ser sábios, a gente quer ser sábio, a gente associa a sabedoria com idade muitas das vezes. Isso não é uma mentira, visto que quando a gente conversa com pessoas que são mais velhas, a gente consegue ver que são pessoas sábias, que podem nos passar um conhecimento nessas situações, podem nos ajudar, inclusive, a tomar decisões e até mesmo não sofrer aquilo que elas já sofreram. Mas nessa noite eu queria trazer a atenção de vocês para uma sabedoria diferente, para uma sabedoria que é proveniente do temor ao Senhor. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer sobre medo, porque a palavra de Deus ela já diz claramente que o verdadeiro amor ele lança fora todo o nosso medo. Então eu não quero trazer nessa noite um espírito de medo sobre nós, não é isso. Mas sim entender que temor tem algo a ver com destino, com caminho. A palavra mesmo diz que é o princípio da sabedoria. Então o temor é um caminho que nos leva até a sabedoria.
E é nesse trajeto que nós somos guiados pelas mãos do oleiro, pelas mãos do Senhor. Porque é um caminho que Ele nos leva, a gente não anda sozinho. É Ele que nos destina. Então, o temor ao Senhor, além de ser um caminho e não ter nada a ver com medo, ele também é uma cerca de proteção. Porque quando nós tememos ao Senhor, a gente pensa naquilo que pode agradar ou não o nosso Deus. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Há uma diferença entre o temor secular e o temor que nós pregamos aqui da palavra de Deus. Nós sabemos que as pessoas falam sobre temor, muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, eles falam claramente, né, que o mundo está se perdendo porque não há mais temor a Deus, e elas associam claramente temor com medo. Além disso, quando nós pregamos a palavra de Deus para uma pessoa, essa pessoa muitas vezes ela é cheia de um medo e ela associa isso a temor. Por quê? Porque a palavra ela confronta a realidade daquela pessoa. Então a palavra ela traz à tona algo que não está legal, algo que essa pessoa não faz de forma correta e traz ela para um confronto. E aí por isso leva um medo. E as pessoas associam isso com o temor a Deus. Mas deixa eu te dizer, isso não tem nada a ver com o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é muito mais profundo sobre isso. O Senhor quer que nós vivamos algo diferente. Ele quer que algo em nós seja criado, mas criado pelo amor dEle. E é esse temor que Ele quer despertar em nós. É esse princípio da sabedoria. É essa circunstância no nosso coração que o Senhor quer que nós cultivemos e que cresça em nós. Nós iremos aprender que o temor ele é o princípio, ele é um caminho para a sabedoria, e nós vamos ser guiados por esse caminho pelas mãos do Senhor para aprender cada vez mais. E por isso eu falo claramente que sabedoria não tem nada a ver com idade, tem a ver com o quanto você teme ao Senhor. Quanto mais se teme a Deus, maior é a nossa sabedoria. E eu posso dizer, né, mais uma vez, voltando para o versículo bíblico, né, em 1 João, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, nos versículos 18 e 19, a palavra fala claramente isso, que esse verdadeiro amor, ele não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, como eu disse anteriormente, as pessoas que são confrontadas pela palavra do Evangelho, elas são guiadas por um medo. Porque elas têm medo do castigo de Deus, do castigo que é proveniente do não cumprimento dos princípios do Senhor. Mas Deus, quando nós o aceitamos, quando nós entregamos o nosso coração, temos um coração caído, transformado, trocado por um outro coração, nós entendemos que o temor ele passa a ser outra coisa. E Deus quer nos despertar isso. É o temor genuíno. Ele está associado com outro tipo de medo. Então, as pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão ter medo do castigo. Nós que conhecemos o Senhor, nós vamos ter medo de decepcionar um Deus todo-poderoso, o Senhor das nossas vidas. O Deus que nos curou, que nos tirou do cativeiro do Egito, que nos livrou, que nos transportou pelo mar. O Deus que nos livra das doenças, um Deus que cuida, que cura as nossas almas. Esse é o nosso medo, de decepcionar esse Deus. O temor, ele traz isso no nosso coração. Eu vou ter medo de decepcionar um Deus que é todo poderoso. Nós vivemos isso nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos medo de decepcionar os nossos pais? E quando nós os decepcionamos, quantas tristezas isso traz no nosso coração. E eu quero comparar esse temor com isso. Nós precisamos ter medo de decepcionar o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso. Você gosta de entristecer a quem você ama? Pensa comigo nesse momento. É legal entristecer quem você admira? Por que nós então entristecemos tantas vezes o Senhor? Por que tantas vezes nós deixamos de lado o temor dEle e nos entregamos, perdemos essa cerca de proteção e nos entregamos às concupiscências da nossa carne? Que nessa noite a gente possa entender que nós precisamos nos aperfeiçoar nesse temor. Nós precisamos ser guiados por esse caminho. Isso tem que queimar nos nossos corações. E
para isso acontecer, é necessário que seja feita uma abertura da nossa parte, para que a vontade de Deus haja através das nossas vidas, para que ocorra um arrependimento diário. Igreja, o arrependimento ele precisa ser diário. Não existe arrependimento nos cultos, não existe arrependimento nas reuniões. Você precisa acordar todos os dias, olhar para Deus e falar: Senhor, eu me arrependo de quem eu sou, da vontade da minha carne. Senhor, eu me arrependo daquilo que eu nem cometi ainda, mas eu tenho certeza que em algum momento desse dia eu vou decepcionar ao Senhor. E eu me arrependo antecipadamente por isso. O arrependimento ele é contínuo. As nossas orações precisam ser contínuas, junto com elas o nosso arrependimento precisa ser contínuo. Porque nós somos falhos. E gente falha precisa se arrepender. E além do arrependimento, nós precisamos nos afastar de todo o mal, da fonte do mal. Eu não sei qual é a fonte do mal que tem te impedido de trilhar esse caminho da sabedoria, esse caminho do temor ao Senhor. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você seja liberto, você entenda, que Deus traga uma renovação na sua mente, em nome de Jesus, para que você possa entender o que é o temor ao Senhor e se afastar de tudo que não presta e que não provém dele. Então, temor tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com confiança num Deus Todo-Poderoso, com reverência a um Deus que pode todas as coisas, com respeito a Ele, admiração por quem Ele é. O Senhor escolheu nos amar. Ele escolheu, Ele não tinha motivos para nos amar, mas Ele olhou para nós e nos amou de tal maneira, que inclusive deu até o seu próprio Filho em favor das nossas vidas. Além de admirar, nós precisamos ter uma noção da realidade, que esse Deus ele é real, Ele existe. E que o amor dEle vai nos manter perto dEle. O amor do Senhor ele não nos afasta. O amor do Senhor não nos segrega. Mesmo que nós estamos vivendo um momento de quarentena, nós não estamos separados do amor do Senhor, porque o amor do Senhor, nós somos o alvo dEle. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para o seu cônjuge. Essa pessoa é alvo do amor do Senhor, assim como você. Nós todos somos alvo e não há nada. A palavra de Deus diz que não há principado, potestade, altura, profundidade, espíritos malignos, anjos, passado, futuro, nada pode nos separar desse amor. Não é nem a quarentena que vai fazer isso. Que nessa noite nós possamos entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que nós precisamos respeitar essa cerca de proteção e trilhar esse caminho, carregado às vezes no colo pelo Senhor. Porque é um caminho, muitas das vezes, que a gente não vai enxergar à frente. Mas nós cremos que um Deus Todo-Poderoso pega nas nossas mãos e nos conduz pelo caminho da sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, respeitar, ó Deus, a Tua soberania. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender, ó Pai, a temer um Deus Todo-Poderoso, não no aspecto de medo do castigo, ó Deus, e sim, ó Pai, entendendo que o temor é o princípio da sabedoria, ó Pai, entendendo que Tu és um Deus Todo-Poderoso, que nos protege, ó Pai, e que quando nós tememos o Senhor, quando nós respeitamos o Senhor, um respeito genuíno, um temor genuíno, nós vamos ser impedidos, ó Deus, de ser guiados por nós mesmos, nós vamos ser impedidos, Senhor, de desapontar ao Senhor, nós vamos ser, ó Pai, protegidos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter instaurado, ó Pai, essa cerca de proteção. Muito obrigado por não ter desistido de nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós nesses dias tão difíceis, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, mesmo em meio ao caos, nós somos gratos a Ti, ó Pai, e nós vamos mover, ó Deus, o Teu coração com a nossa gratidão, ó Deus. Olha para nós, ó Pai, olha para a nossa nação, Senhor. Traz o devido livramento, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nessa noite eu profetizo cura sobre as nossas vidas, ó Pai. Cura sobre a cidade de Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, sobre o Brasil. Senhor, que nós possamos experimentar, ó Deus, algo novo sobre este lugar, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver uma realidade diferente perante a esse surto, ó Pai. Que a nossa história seja mudada, ó Deus, porque nós vamos vencer essa batalha na oração, Senhor. Porque a oração ela é arma de guerra, o louvor é arma de guerra, ó Pai. E nós venceremos isso dentro das nossas casas, mas movidos pelo mesmo Espírito, que é o Teu Espírito que se move em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós o livramento, ó Pai.
e cuide de nós nesses dias, ó Deus. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, ó Pai, para estreitar os laços com as nossas famílias, para cuidar, ó Deus, uns dos outros dentro das nossas casas. Como nós temos nos esquecido disso, mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe sua vida. Seja cheio de Deus nesse momento e se cuide. Amém?